Salve Felipe, salve Débora, como vão Olá! vocês? Um salve bem apertado aí para os nossos queridos e nossas queridas ouvintes. Essa estante continua Felipe, o, impecável, o hein? tema de hoje que eu trouxe tem a ver exatamente com o ônibus que a gente pega no Terminal Bandeira. Tô Você sabendo. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura, numa decisão conjunta, eles revogaram a gratuidade no transporte público no estado de São Paulo, né? Algumas cidades mantiveram, a região do Grande ABC parece que manteve essa gratuidade, mas, enfim, por lei, o governo de São Paulo revogou a gratuidade no transporte público para as pessoas entre 60 e 65 anos. Foi uma decisão bastante contestada, bastante comentada, inclusive pela gente, né, na Band News FM. Como todas as decisões minimamente importantes que são tomadas pelo Poder Executivo e pelo Legislativo, essa também foi acabar no Judiciário. O Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical entrou com uma ação e o juiz da terceira vara pública de São Paulo deu uma liminar cassando a decisão do governo. Ou seja, ele devolveu a gratuidade no transporte público para as pessoas que têm entre 60 e 65 anos. Isso no dia 7 de janeiro. Só que ontem, dia 12 de janeiro, num recurso, atendendo ao recurso do governo de São Paulo, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo cassou essa decisão, então voltou a valer a decisão do Poder Executivo, que não existe mais gratuidade no transporte público para as pessoas na faixa etária entre 60 e 65 anos. E eu creio, Felipe, que esse vai e vem de liminares, ele serve muito bem para ilustrar uma discussão que a gente traz com alguma frequência aqui no meio do dia, que é a seguinte: cabe ao Poder Judiciário se intrometer naquelas questões de decisão estrita do poder público, quando elas não ferem frontalmente lei ou Constituição Federal? Essa discussão que eu acho que esse vai e vem de liminares em torno desse assunto provoca e e é importante que a gente coloque. A análise do Poder Judiciário nesse caso, Felipe, ela tem que se ater à legalidade, não às consequências dela. Existe uma lei federal, que é o Estatuto do Idoso, Lei 10.741. Em um dos seus artigos, essa lei, ela estabelece a gratuidade do transporte público para as pessoas de 65 anos ou mais. Em um artigo dessa lei, ela diz que compete à legislação local dispor sobre a gratuidade para as pessoas entre 60 e 65 anos de idade. Vê, é uma lei federal, sem muita margem de interpretação de texto, que diz que a legislação local, ou seja, o governo local, vai decidir sobre a gratuidade. Foi isso que fez o governo de São Paulo. Assim, agiu estritamente dentro da lei. Na decisão que cassou a liminar do juiz, que havia cassado antes a decisão do governo de São Paulo, inclusive o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, ele escreve isso, que uma decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da administração pública, porque quem tem as contas, quem sabe do cofre, quem sabe o que é possível ou não, as decisões que são possíveis ou não serem tomadas dentro daquele quadrado é a administração pública, é quem tem o poder de análise inteiro do quadro todo para poder decidir se continua ou não a gratuidade para as pessoas entre 60 e 65 anos de idade. Então, Felipe, é um pouco dessa discussão, o ativismo judicial provocando confusão numa decisão que claramente é discricionária do governo do estado de São Paulo. Você pode gostar ou não gostar dela, mas é uma decisão tomada dentro das regras do jogo, absolutamente normais. Ou seja, nesse caso específico que a gente está abordando, né, é para São Paulo, mas enfim, qualquer outra grande ou média cidade já passou por isso em algum momento na história. Cabe você fazer manifestação na rua, cabe você fazer manifestação na porta da prefeitura, mas segundo a lei não caberia essa ação porque não tem nenhuma violação à lei. Exatamente, Felipe, é isso. Eu acho que cabe mais do que isso, Felipe. Eu acho que esse tipo de discussão serve para o nosso amadurecimento institucional. Na hora das eleições, as pessoas, em vez de ficar acreditando em fantasma ou cortina de fumaça que o pessoal coloca, kit gay, escola sem partido, o comunismo vai voltar, essas pessoas têm que parar e falar, candidato, qual a sua política para gratuidade no transporte público? Ou creche? Ou atendimento
nas UPAs, nas unidades de saúde, as pessoas têm que começar a saber desviar dessas cortinas de fumaça, desses fantasmas que são criados e que só servem para que a pessoa seja eleita sem ter esclarecido minimamente quais os seus projetos efetivos de governo. Por exemplo, manter ou não a gratuidade no transporte público. Isso serve para o nosso amadurecimento institucional, Felipe. Eu acho que, além da manifestação, serve para a gente pensar nas eleições, cobrar efetivamente proposta e não ficar acreditando nesses fantasmas que o pessoal joga, que é para a gente não prestar atenção efetivamente no que interessa. E depois de uma eleição municipal, logo depois da posse, você vê um ato como esse, que é do governo do estado, mas foi tomado junto com a prefeitura de São Paulo, e isso não foi questionado durante a campanha, que foi mais curta, mas houve, né, nessa pandemia, inclusive com grandes debates na Band. Exatamente. Agora, por desconhecimento, ou por má fé, ou pelas duas razões, ou mais até, Débora, Aidar, há uma, e esse é um tema muito de fundo aqui que a gente poderia discutir, a gente já discutiu e pode discutir ao longo desse ano, existe a banalização do judiciário, né? Se a gente pegar dois exemplos do futebol, a taça das bolinhas do Flamengo foi parar no STF, e no fim do ano agora, a eleição do Vasco foi parar no TJ do Rio de Janeiro. Então, Aidar, esse limite me parece muito difícil de muita gente enxergar, inclusive associações, não estou falando só de pessoa física, estou falando de pessoa jurídica também, né? Não, é difícil de enxergar, Felipe, Débora, e é difícil pelo seguinte, porque você não pode impedir que as pessoas façam pedidos ao judiciário. O acesso à justiça tem que ser livre, há não mais poder. Então você não pode dizer, nesses casos você pode ir ao judiciário, nesses casos não, você não pode cercear. Aí que se reforça e que sobressai a responsabilidade do judiciário de estabelecer esse limite. Eu sempre lembro, Felipe, de uma decisão de uma juíza do Rio de Janeiro, já tem uns bons anos, da juíza Andréa Pachá. Um cidadão entrou na justiça para obrigar um casal separado, o pai não concordava com a escolha que a mãe fez da escola dos filhos, e aí ele entrou na justiça para que a justiça desmatriculasse as crianças da escola X e as matriculasse na escola Y. E a decisão da Andréa Pachá foi, daqui a pouco as pessoas, e como você disse, não é só a pessoa física não, associações, entidades, federações vão recorrer ao judiciário para decidir se no café da tarde eu vou tomar chá ou café, para decidir se o VAR é válido ou se não é válido, para decidir coisas cotidianas que não cabe ao judiciário decidir. Cabe, sim, à sociedade se compor e cobrar, nos foros adequados, esse tipo de atitude. No caso do casal, eles precisam conversar e entrar num acordo, não movimentar a máquina da justiça para isso. Ela até falou, não cabe à justiça se meter num fla-flu familiar. E neste caso que a gente viu, da gratuidade do transporte e vários outros casos que a gente vê na justiça, cabe às pessoas decidir um foro adequado. Foi o que você disse, fazer pressão frente ao governo e na hora de votar, na hora da urna, consertar isso. Não querer usar o judiciário como se fosse um pai de todos para resolver os problemas que as pessoas não se mobilizam para resolver e na hora que tem poder de resolver, não presta atenção nesses problemas. Fica acreditando nessas cortinas de fumaça, fantasmas que as pessoas criam nas eleições, os candidatos criam nas eleições, para desviar o foco do que interessa mesmo, que é a vida cotidiana que a gente vive nas cidades, né, filho? A política é o que a gente faz no dia a dia. Aidar, obrigado pela aula, parabéns pela estante, cada vez mais impecável, tá certo? E mais cheia. Que é o meu cantinho sagrado de cantinho trabalho. Sagrado, né? Um beijão para você, boa semana, a gente volta a se falar na sexta-feira, então. Até lá. Beijão, Felipe, Débora, um beijão para os ouvintes, valeu mesmo. Valeu.